Durante a Segunda Guerra Mundial, a propaganda era utilizada para motivar o país diante da ameaça nazista. As publicidades soviéticas nasceram no fim da Revolução de Outubro, transmitindo para as massas o apelo do Partido Comunista. Tais propagandas eram de cunho social e político e era sempre de autoria governamental. Em novembro de 1917, Lenin assinava o decreto que criava o monopólio estatal sobre os anúncios, transformando o fluxo de informação na União Soviética. O cartaz acabou sendo difundido por toda a sociedade, era um instrumento inclusive de guerra, que depois da Revolução de 17 eclode a Guerra Civil, que vai até 22, depois da Guerra Civil, uma década depois, a Segunda Guerra Mundial, e durante todo esse tempo o cartaz foi usado como instrumento de formação da opinião pública e abrangia os mais variados assuntos, desde a necessidade do esforço para a implementação dos novos planos econômicos até questões morais, como a relação com o álcool, a religião e educação e etc. Tem um primeiro momento, que é logo após a Revolução, em que os cartazes são muito influenciados pelas vanguardas artísticas, especialmente o construtivismo. Então os cartazes têm um aspecto visual muito artístico e muito de vanguarda, assim, uma certa abstração. Isso vai durante até a Guerra Civil, até o final da Guerra Civil. Até o fim da Guerra Civil, o país ainda era agrário e a população era majoritariamente analfabeta. Por isso, os cartazes da época são comprometidos com o visual, fazendo parte do movimento construtivista russo, que era percebido pela utilização constante de elementos geométricos, cores primárias e pequenos traços. O design utilizado, a própria tipografia foi criada para a população iletrada que existia e também para a capacidade de impressão. Você tinha que dizer muito com pouco texto, uma vez que a taxa de alfabetização era muito baixa. Depois de passado esse período, com a entrada da União Soviética na Segunda Guerra, os cartazes já ganham outro aspecto. Primeiro porque teve a burocratização do Estado, com a chegada do Stalin ao poder, e é um Estado burocratizado, já assume feições de ditadura, e os cartazes acabam assumindo um aspecto que a gente chama de realismo heróico. Com a ditadura e a forte burocratização do Estado, o realismo heróico era predominante nos cartazes, ressaltando os grandes líderes da Revolução, desde a literatura até o design de produtos. O Estado regrava qualquer tipo de manifestação artística e cultural soviética. Passado esse período, e estabilizada a União Soviética, os cartazes vão assumir um aspecto mais interno, até de certa forma menos político e mais voltado para o consumo, para os novos produtos, para o fortalecimento da economia, e o que resta de cartaz político é mais na afirmação da história da Revolução Bolchevique, com frases de Lenin e grandes lideranças, do que de fato cartazes políticos para ação imediata, como era no período onde não havia paz na União Soviética. Hoje a população é mais exposta a diferentes mídias, Hoje você tem internet, televisão, rádio, cinema, os smartphones. Então, nesse sentido, o cartaz acaba perdendo um pouco o seu papel em relação ao que teve nessa época.